Toronto ou Vancouver? Qual cidade escolher para o seu intercâmbio? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhautoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco de viagem e intercâmbio. E agora eu tô aqui também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal porque aqui tem uma playlist completa pro seu intercâmbio com vídeo novo toda semana. E hoje vem falar de uma das principais dúvidas de intercambistas que escolhem o Canadá como destino de intercâmbio, que é qual cidade do Canadá escolher para o seu intercâmbio. E as duas cidades mais procuradas e mais famosas do Canadá, com certeza, são Toronto e Vancouver. E aí fica essa eterna dúvida, Toronto ou Vancouver, qual escolher para o intercâmbio? Então eu separei uma lista de coisas para você considerar sobre essas duas cidades para você decidir qual a melhor cidade para o seu intercâmbio. Porque claro que não existe uma cidade melhor que a outra para fazer intercâmbio. Existe a cidade que tem mais a ver com o seu estilo de vida, com o quanto você quer pagar no seu intercâmbio e vários outros fatores que eu separei aqui nesse vídeo. Então os fatores para levar em consideração que eu separei das duas cidades são o clima, a localização, o fuso horário, o estilo de vida, o transporte público das cidades, as cidades próximas delas e, claro, em questão de valores também. Como vocês sabem, eu já fiz intercâmbio em uma dessas cidades, que foi Toronto, e eu tenho um vídeo aqui completo contando tudo sobre esse intercâmbio e também um vídeo completo de quanto custou esse meu intercâmbio para Toronto. Vou deixar aqui tudo aqui linkado para vocês assistirem depois. Mas o que talvez você não saiba é que eu também já conheço Vancouver. Eu não cheguei a fazer intercâmbio lá, né? Eu fui numa viagem mesmo, então passei 4 dias lá em Vancouver, então deu sim para eu conhecer a cidade, mas eu também conversei com várias amigas minhas que já fizeram intercâmbio em Vancouver para me basear aqui nesse vídeo. Então a gente vai ter as duas visões aqui. E só lembrando, antes de começar, apesar do Canadá ser um país bilíngue, né, então as línguas oficiais são inglês e francês, não é qualquer cidade que você for no Canadá que você pode optar entre estudar inglês e francês. A parte que fala francês do Canadá é a província de Quebec. A província de Quebec tem a capital, né, que é Quebec também o nome, e Montreal, por exemplo. Mas o resto do Canadá não costuma falar francês, né? Eles falam como o segundo idioma mesmo, não como o idioma que você vai ouvir nas ruas, você vai conseguir pedir uma coisa na rua. Se o seu objetivo for estudar francês, você precisa então escolher uma das cidades que ficam na província do Quebec para você estudar francês. Apesar de escolas que não fazem parte da província de Quebec oferecerem curso de francês, eu não recomendo você fazer francês fora da província de Quebec, porque assim, você vai ter, claro, na aula ali a gramática, você vai aprender o francês, vai treinar tudo, mas aí você vai sair fora da sala de aula e você vai voltar a falar tudo em inglês. Então você não vai ter ali a prática fora da sala de aula. Então, essas cidades, tanto Toronto quanto Vancouver, é para você fazer intercâmbio de inglês. Começando então pelo clima. Quando se pensa em Canadá, já vem à nossa mente aquele monte de neve, aqueles casacos gigantescos, aquela coisa toda. A gente acha que o Canadá só faz frio, mas faz muito calor também. Tudo isso porque lá as estações do ano são bem definidas. E o próprio clima de Toronto é muito diferente do clima de Vancouver, por exemplo. Então, as temperaturas de Vancouver são muito mais amenas do que as de Toronto, né? As de Toronto são muito mais extremas, a depender da estação do ano. Falando do inverno, em Vancouver, por exemplo, não é muito comum nevar como é em Toronto, e as temperaturas ali raramente vão chegar a menos do que 0 grau. Mas em Toronto, as temperaturas podem chegar até menos 30 graus. Então, assim, é muito mais frio e também tem muita neve. Então, o inverno de Toronto é muito mais rigoroso do que o inverno de Vancouver. Já no verão, Vancouver continua sendo super mais ameno. Então, as temperaturas ali vão girar em torno de 20 graus, não muito mais que isso. Já Toronto, apesar de o normal ser essas temperaturas também, né, de 20, 25 graus, quando eu fui em julho de 2018, eu peguei 40 graus em Toronto. Então, as temperaturas em Toronto são muito mais elevadas do que as de Vancouver no verão e muito mais baixas no inverno. Agora falando de localização. Toronto fica muito mais próxima do Brasil do que Vancouver, né? Tanto que tem muitos voos diretos de São Paulo para Toronto. E isso faz então com que Toronto seja de muito mais fácil acesso do que Vancouver, porque você tem como ir diretamente para Toronto. O que quase sempre significa que os voos para Toronto são mais baratos. Já Vancouver fica no outro lado do Canadá, no outro extremo, né? Então não tem voo direto para Vancouver, você tem que fazer escala ou nos Estados Unidos ou em Toronto mesmo, o que faz então os voos para Vancouver costumarem ser mais caros do que para Toronto.
E só um adendo com essa questão de localização assim no Canadá, porque o Canadá é o segundo maior país do mundo. Então muita gente fala assim, não, eu vou em Vancouver, dou uma passadinha em Toronto, faço as coisas lá. Só que Toronto e Vancouver são muito distantes uma da outra, né? Então são 5 horas de voo de Toronto para Vancouver. Então assim, não é próximo. Se você quiser fazer uma viagem para o Canadá, geralmente o legal é você fazer ou a extremidade leste ou a extremidade oeste. Fazer Toronto e Vancouver na mesma viagem é bem viável. A não ser que você pegue um voo, né? Você esteja indo para Vancouver e você pegue um voo com escala em Toronto, conexão em Toronto, conheça ali um pouquinho, depois siga para Vancouver. Ainda nessa temática de localização, a gente tem o fuso horário. Como eu falei, Toronto é muito mais próxima do Brasil e isso também reflete no fuso horário. Então a diferença de fuso para Toronto no horário de Brasília é de apenas 1 hora de diferença. Já Vancouver fica 4 horas de diferença. Então assim, o fuso é muito mais diferente do que aqui no Brasil. Agora vamos ao estilo de vida, que eu acho que é um dos fatores que eu mais considero quando eu vou escolher a cidade do meu intercâmbio e é o que também mais diferencia as duas cidades. Toronto é a maior cidade do Canadá, então ela já tem um estilo, né, um ritmo mais de cidade grande para os parâmetros do Canadá, né, porque no Canadá não tem nada muito agitado, muito assim não, é mais um ritmo mais lento, mas para os padrões do Canadá, Toronto é super agitada. E já Vancouver é uma cidade menor, então ela tem um clima mais de cidade pequena. Toronto, então, é uma cidade bastante urbana, então a maioria dos passeios que você vai fazer em Toronto são mais ligados a atividades culturais, então apresentações, museus, coisas mais culturais mesmo. Mas tem também umas partes de natureza em Toronto, que inclusive eu visitei várias delas porque eu fui no verão, então eu pude aproveitar. Já Vancouver, apesar de também ser uma cidade bem urbana, ela tem mais atividades então ligadas à natureza, então a parques nacionais, praias, esse tipo de atividades, apesar de também ter um cenário cultural bem legal. Mas em comparação assim, muita gente fala assim, Toronto é São Paulo e Vancouver é Rio de Janeiro, né, em relação ao estilo de vida. Mais ou menos sim, mas assim, não tem nada a ver, Toronto não tem nada a ver com São Paulo e nem Vancouver com Rio de Janeiro. Mas de estilo de vida, são cidades que se assemelham. Falando agora de transporte público. Esse também é um dos fatores que eu mais levo em consideração para escolher cidade, porque assim, quando a gente está fazendo intercâmbio, a gente está geralmente, né, sozinha numa cidade estranha que a gente nunca viu, e eu gosto muito de ter a liberdade de eu poder pegar o transporte público daquela cidade e ir para onde eu quiser, né, não precisar ficar dependendo de pegar Uber, pegar táxi, dependendo de carro. Então eu gosto muito de usar o transporte público, então eu sempre escolho cidades que tenham um transporte público muito bom. Mas no caso de Toronto e Vancouver não é muito diferente a questão do transporte, não. Como eu disse, Toronto é uma cidade maior, então tem lá o metrô que você pode usar, ônibus, aqueles veículos leves sobre trilhos também, né, aqueles trenzinhos da cidade. Tem várias modalidades assim de transporte e Vancouver também. Mas Vancouver, o metrô ele é bem mais limitado do que o de Toronto, também se usa muito ônibus lá em Vancouver. Mas nenhuma das duas cidades você consegue chegar em assim absolutamente todos os lugares usando transporte. Sempre você tem que caminhar um pouco, você tem que trocar de transporte para o outro. Então assim, nesse quesito, eu acho que não muda muito você escolher entre Toronto ou Vancouver. O que muda é que as distâncias de Vancouver são muito menores do que as de Toronto, por ser uma cidade menor, né? Vancouver tem ali 400 mil habitantes mais ou menos e Toronto tem 4 milhões. Então, assim, o transporte, óbvio, de Toronto é muito maior e as distâncias, na verdade, são muito maiores em Toronto. Agora, com relação a cidades próximas, uma coisa também que eu gosto muito de fazer nos meus intercâmbios é conhecer os arredores ali da cidade, né? Aproveitar para viajar durante o intercâmbio. Inclusive, tem um vídeo aqui só explicando como é que eu faço essas viagens durante os meus intercâmbios. Mas então, eu também levo em consideração essas proximidades das cidades. Toronto fica muito próximo das Niagara Falls, né, que são uma das coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida, que são as cataratas, né? Então, é uma atividade que fica ali muito próxima de Toronto, dá para você fazer sem problemas. Toronto também fica próximo da parte francesa do Canadá, né, que é ali Montreal, Quebec e também Ottawa, né, que apesar de não fazer parte, né, da província de Quebec, fica ali próximo. Então, são cidades lindíssimas para conhecer. Eu fiquei apaixonada tanto por Montreal quanto por Quebec, que é a parte francesa do Canadá. Então, você tem como visitar essa parte também se você fizer intercâmbio em Toronto. E claro, também fica próximo de Nova York. Como vocês sabem, eu fiz intercâmbio em Nova York de inglês e depois eu vou fazer intercâmbio lá em Toronto. Então fica muito próximo ali a cidade. O voo dá mais ou menos 1 hora e pouquinho. E você também pode ir de ônibus, né, que são ali 9, 10 horas. Enfim, a noite toda no ônibus para você viajar, mas é uma possibilidade. Ou você pode ir de avião. Então você pode também dar um pulinho em Nova York ou também em Chicago durante seu intercâmbio para Toronto.
Já Vancouver, na outra extremidade do Canadá, também tem cidades muito legais próximas, como é o caso de Whistler, que é muito famosa, inclusive, pelas Olimpíadas de Inverno, né, que aconteceram lá, e é uma cidade super fofa. Também fica perto de Victoria, que é uma cidade muito famosa no Canadá, e também próximo do Parque Nacional de Banff, que é com certeza o lugar mais bonito do Canadá, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu quero muito. Então, se você fizer intercâmbio para Vancouver, também fica ali próximo. E também fica próximo de Seattle, nos Estados Unidos, né? Então, como de Toronto você pode ir para Nova York, lá de Vancouver você consegue ir para Seattle. Eu fiz, inclusive, essa viagem que eu não estava em Toronto. Foram 4 horas ali de trem entre Vancouver e Seattle. E Seattle também é uma das minhas cidades favoritas dos Estados Unidos. Eu amei demais, apesar de não ser, né, tão famosa assim para turismo. Ela é famosa por conta das séries, iCarly, Grey's Anatomy, aquela coisa toda. Mas também é uma cidade muito legal para se conhecer, que dá para você fazer então, conhecer então se você estiver fazendo intercâmbio em Vancouver. E só um adendo aqui para você ficar ciente, que assim, você pode sim fazer essas viagens, né, entre o Canadá e Estados Unidos, mas você precisa ter o visto dos Estados Unidos para você poder viajar para os Estados Unidos. Então, se você for fazer intercâmbio no Canadá e tiver interesse de visitar os Estados Unidos, você tem que então providenciar o seu visto americano antes de você embarcar, porque lá você não vai conseguir tirar esse visto. Então, se você quiser fazer essas viagens, você tem que se programar antes. E agora, com relação a valores. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que me ajuda bastante, e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de intercâmbio por aqui. Em relação a pacotes de intercâmbio, né, o valor é muito semelhante tanto em Vancouver quanto em Toronto. Vancouver às vezes costuma ser um pouquinho mais cara, mas não é muita coisa, então com relação a isso não tem muita diferença. O que muda mesmo é o seu custo de vida lá nas cidades e também a passagem aérea do Brasil. E nesse caso, Toronto acaba sendo mais barata, por causa do voo, que, né, você consegue melhores ofertas do voo para Toronto, e também com relação ao custo de vida, que é mais baixo em Toronto. E afinal de contas, então, qual é a melhor cidade para fazer intercâmbio no Canadá? Dando então minha opinião pessoal com relação ao que eu conheci das duas cidades. Bom, acho que fica um pouco óbvio, né? Porque eu escolhi Toronto para fazer intercâmbio e não Vancouver. Então, eu prefiro Toronto porque tem muito mais a ver com o meu estilo de vida, né? Então, eu gosto de cidades mais agitadas, com mais coisa para fazer, mais coisa cultural. Eu também já conhecia Vancouver, querendo ou não, então eu queria explorar essa outra parte do Canadá. Eu queria muito conhecer o Canadá francês, Montreal, Quebec, eu queria muito para Niagara Falls e também eu queria combinar com o meu intercâmbio para Nova York, então ficar muito mais próximo ali. Então, acho que você deve escolher Toronto se você gostar, então, de cidades maiores, mais agitadas, se você gostar, né, dessas cidades próximas que tem para Toronto, e também se você tiver com um orçamento mais apertado, porque Toronto acaba saindo mais barata. Mas se você gosta mais de atividades ligadas à natureza, se você quiser uma cidade mais tranquila, mais calma para você poder fazer intercâmbio, não se importar, né, com esse fuso aí mais longo, com o voo mais longo que você vai ter que tomar, e tiver ali um orçamento um pouquinho maior, eu acho também Vancouver uma cidade incrível para fazer intercâmbio. No meu Instagram, inclusive, tem um destaque só de intercâmbio que eu contei um pouco da minha decisão de escolher por Toronto, né, para o meu intercâmbio, e também relato das minhas amigas que eu comentei que fizeram intercâmbio em Vancouver. Elas contaram então o que elas mais gostavam de Vancouver. Então, se você quiser relatos reais das pessoas, tá tudo lá no meu Instagram, esse @daqui. Agora, comenta aqui embaixo, depois de avaliar isso tudo, qual cidade você escolheria para o seu intercâmbio e por quê? Vamos discutir. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você ficar com alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa com relação às cidades, que eu ajudo você nessa decisão, que eu sei que não é fácil, mas ela é possível, então pode contar comigo nessa. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que me ajuda demais, e também se inscreve no canal, porque aqui você vai conseguir planejar o seu intercâmbio do zero, com vídeo novo toda semana, então conta comigo nessa. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, e até a próxima! Thank you.